Olá, boa noite pessoal. Então pessoal, vou agora fazer um vídeo comentando unicamente sobre lobisomem, homem-lobo. O lobisomem então era uma pessoa cuja pessoa tinha uma maldição por algum motivo, não é? Segundo os antigos falavam, né? Os meus avós, meus bisavós, meus tios-avós, meus tios bisavós contavam, né, para nós quando nós éramos crianças, que o lobisomem era uma pessoa que tinha recebido uma maldição, mas que eles não sabiam dizer qual era a maldição, mas era uma maldição. E que esse homem teria que fazer uma paga dessa maldição. E, e qual era o pagamento, o que lhe custava essa maldição? Custava para eles o seguinte: eles tinham que sair à noite e pelo menos durante a noite fazer 40 quilômetros de caminhada e tinha que voltar para casa antes que clareasse o dia, para que não fosse pego, para não ser reconhecido quem era a pessoa que se transformava no lobisomem, né? Então ele tinha que estar em casa antes de clarear o dia. Antes dos galos cantarem a última vez à madrugada, essa pessoa teria que estar em casa de forma normal para que não fosse reconhecido por ninguém, nem pela sua própria família ou pela sua própria esposa. Pois bem, então quando chegava a noite, ele tinha que sair. E isso era só nas sexta-feiras e sexta-feiras de lua cheia. A lua cheia era o ponto forte para fazer com que essa pessoa se tivesse uma transformação com mais facilidade, né? E a partir do momento que ele se transformava no lobo homem, ele já dava uns uivos igual o lobo, não igual ao cachorro, igual ao lobo, que é um pouco diferente, tá certo, gente? E daí então, depois desse ritual, ele saía. E eu me lembro como criança que eles contavam que o lobisomem normalmente não atacava as pessoas da casa. Para quê? Para não ser descoberto que era alguém da casa. Ele tinha que atacar pessoas de outros lugares fora da sua comunidade, para que não fosse reconhecido, tá certo, gente? Então era assim que funcionava, segundo os antigos, né? Os nossos antepassados contavam, era assim que funcionava a vida de uma pessoa que se transformava no lobisomem, tá certo, gente? Pois bem, e o que os antigos diziam que essa pessoa, a partir do momento que ele se transformava, o que essa pessoa fazia? Eles, se ele encontrasse pessoas na estrada, ele atacava as pessoas na estrada. E, e ele agredia as pessoas na garganta. Ele só chupava, tomava o sangue da pessoa. Ele não comia as carnes da pessoa. Ele só chupava o sangue, tá certo, gente? A única coisa que os nossos antigos falavam que ele comia partes do corpo era se fosse uma criança, mas uma criança, vamos supor, bebê ainda, né? Daí ele rasgava a barriga da criança e comia só apenas o coração e o fígado, só, e nada mais, né? E tomava o sangue. Então contava-se antigamente, né, os antigos contavam que muitas vezes aconteciam de mães saírem passear à tarde e anoiteciam, e quando voltavam para casa à noite, elas eram atacadas por esses animais, e esses animais só procuravam atacar a criança. E tirava a criança do colo da mãe e fugia para o mato, para a capoeira, ou fugia estrada fora,
para devorar as entranhas da criança, né? Então era assim bastante cabuloso. E também, se ele pudesse entrar numa casa onde tinha criança, ele também entrava para devorar a criança. Era assim uma história horripilante que os antigos contavam, que a gente, como criança que escutava as histórias, morriam de medo. Mas eram coisas que todos na época escutava e gostava de escutar essas histórias, porque na época não tinha rádio, na época não tinha televisão, não tinha nada disso para a gente ver filmes. Então, filmes era oral, era contado pelas pessoas antigas, né? E as crianças, os adolescentes escutavam, morriam de medo, mas escutavam porque não tinha outro lazer, não tinha outra distração. A distração era escutar a história que os antigos contavam. Pois bem, então o lobisomem era isso. Se ele não atacasse uma pessoa, ele atacava animais das casas das pessoas. Ele atacava porcas que tivessem crias novas, né, porquinhos. Ele atacava carneiros que tivessem crias novas, carneirinhos. Ele atacava galinhas, né? Só mordia o pescoço e tomava o sangue. E se ele não pudesse fazer nada dessas coisas, ele comia o próprio esterco das galinhas. Tipo o cachorro mesmo faz, né? Cachorro, esses vira-lata dos sítios, quando seus donos não tratam eles comem porcarias também. Eles comem esterco de outros animais. E o lobisomem também, segundo os antigos, fazia isso também. Tá certo, gente? Então tinha muitos contos de lobisomens, assim, de dizer que muitas vezes eles eram descobertos pela própria esposa, né? Quando a esposa estava fora de casa e era atacado por esse animal estranho, meio homem, meio lobo, e atacava as crianças, e as mulheres conseguiam salvar a criança, e ele só mordia as roupas das crianças. Daí as suas esposas descobriam que às vezes era o seu próprio marido que era lobisomem, porque achava fiapos de linhas no vão dos dentes, né, que identificava a roupa daquela criança que foi atacada naquela noite, né? Então era assim. Então lobisomem era uma das histórias que o povo contava, era assim. Era essa pessoa que tinha que sair à noite, né, para pagar o seu castigo, né, e ele tinha que percorrer 40 quilômetros e tinha que chegar em casa antes de clarear o dia para não ser identificado. Se dizia também os antigos o seguinte: se por acaso você fosse atacado na sua casa por um ser nesse tipo, você olhasse, você via aquele ser estranho e não sabia o que era e quem era, ou às vezes você nem via, mas você tinha certeza que era o tal do lobisomem. Daí o dono da casa dizia assim: amanhã vem aqui buscar sal emprestado. Era uma simpatia para conhecer quem que era a pessoa que estava ali fazendo o papel do lobisomem. Diz que no outro dia a pessoa vinha mesmo pedir sal emprestado. Então eles descobriam, né, que quem era que era o tal do lobisomem. Às vezes podia ser um vizinho. O vizinho ia lá no outro dia pedir sal emprestado. É interessante, né? As histórias que os antigos contavam. Então isso aqui, gente, é mais uma historinha sobre lobisomem. Beleza, gente? Na medida que eu for me lembrando, eu vou contando para vocês. Deixe seus comentários abaixo. Também, se vocês conhecem alguma história, pode até me passar a história para mim, né, nos comentários. E não esqueça de deixar o
o seu joinha, seu positivo aí, pra me dar uma força, beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo, ok?